Ei, cintilantes! Ai, eu quero muito compartilhar uma coisa que tá acontecendo comigo. Vocês sabem que eu sou aprendiz de fada agora, né? Muito esperta, muito inteligente, muito radiante. Menos, Flora. Ai, só estava pensando alto. Mas enfim, eu recebi a minha primeira missão de aprendiz. Tô muito empolgada. Vocês sabem o que que é? Não sei se eu conto. Conto sim. Agora eu vou fazer uma nova amiga. Já estou fazendo, né? O nome dela é Luá. Eu achei brilhante, porque Luá vem de lua, que é muito brilhante, né? E ela é daí do reino de vocês. E eu fui conhecer o quarto dela e eu fiquei encantada. Ela desenha muito. Ela tem muitas habilidades e faz vários desenhos incríveis. E sabe uma coisa que ela gosta muito? Fada. E lá no quarto dela tem desenhos incríveis de fadas por toda parte. E sabe o que que tem? Uma mini coleção com várias fadas pequenininhas. Quando eu vi tudo aquilo, eu fiquei tão empolgada que eu saí correndo e abracei ela muito forte. Sabe o que aconteceu? Ela não gostou nadinha. Ela chorou muito, saiu correndo, sentou no cantinho do quarto e ficou lá, chorando. E eu não sabia o que fazer. Foi aí que eu lembrei de uma coisa que a Mãe Árvore ensinou. Quando a gente quer fazer um amigo novo, a gente precisa conhecer devagar, sem pressa. Então, eu recomecei. Fui lá, devagarzinho, me aproximei da Luá e a gente começou a conversar. E então, ela me contou sobre tudo que ela gosta e ela me disse que o seu quarto é um refúgio mágico, porque lá tem silêncio. Ela não gosta de gritaria, de correria e ela também não gosta que fiquem pegando muito nela. E eu entendo, eu também não gosto que mexam nas minhas asas. Então, a gente é bem parecida nisso também. Sabe uma outra coisa que eu tenho aprendido com a Luá? A me ouvir. Ouvir o meu coração, ouvir a minha respiração e ouvir todas as ideias malucas que passam na minha cabeça. Então, a gente troca muito também. Ela me ensina a brincar de forma mais calminha, com brincadeiras que fazem pouco barulho. E eu ensino ela a rir alto e a correr por todo lado. É bem divertido. Como já dizia a Mãe Árvore, né? Quanto mais a gente brinca com pessoas diferentes, mais divertida a brincadeira é. E aí, eu quero deixar para vocês um desafio. Eu quero que vocês pesquisem brincadeiras que a gente pode se divertir sem tanto barulho e sem tanta correria. Acho que vocês conseguem sim. Não é difícil e eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Combinado? Palavra de fada. Então era isso, gente. Até a próxima aventura e beijinhos cintilantes. Já pararam para pensar que muitos temas que hoje têm recebido atenção na sociedade antigamente faziam questão de esconder? Doenças, síndromes, transtornos, então, alguns nem podiam ser citados o nome. E quando o assunto tratava da especificidade humana, era um tal de, é assim mesmo. Mas hoje nós sabemos que não é. E não é mesmo. As pessoas são únicas e elas fazem parte de um todo. Desenvolver de hoje vem tratar sobre o aumento de casos de transtorno global do desenvolvimento, o TGD. Crianças com transtorno global do desenvolvimento apresentam dificuldades em iniciar e manter uma conversa, algumas evitam o contato visual, podem demonstrar aversão ao toque do outro e assim acabam mantendo-se isoladas. De 3 a 5 anos é mais difícil diagnosticar o nível do desenvolvimento, o nível até mesmo do transtorno. A partir de quando as crianças começam a se manifestar melhor, é que isso começa a ser diagnosticado. E para falar a respeito disso, a gente está aqui hoje com a Carla Gagno, que é coordenadora da Educação Especial do município de Vitória. E também a gente está aqui com o Paulo Vitor Leite, que é pai do Bernardo, de 7 anos, que tem transtorno do espectro autista. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigado. Eu fiz uma confusão nessa nossa introdução, porque falar do TGD, que é muito mais simples, né? É mais simples falar a expressão, mas a gente vê que é complicado ainda na sociedade toda essa questão
para o diagnóstico, embora a gente perceba que está aumentando. Tá mesmo, professora? Então, o número de diagnóstico realmente, assim, tem aumentado muito, né? A gente na rede de ensino, né, de Vitória, na rede pública, a gente tem um aumento mensal, assim, a gente recebe às vezes 30, 40 laudos, né, na educação infantil, o que também assusta muita gente, né, de crianças sendo diagnosticadas com autismo. Assim como a Carla falou, estar bem informado para ficar atento aos sinais tem que ser o princípio de tudo. O transtorno é uma coisa, a dificuldade de aprendizagem é outra. E é claro que um vai interferir dentro do outro. A partir do diagnóstico, Carla, qual é o suporte que a escola ela pode dar para a criança e para a família? Então, a escola ela tem uma função social muito definida na vida da criança, né? Na vida de todo mundo, na vida de todos os estudantes. E a primeira coisa que a gente faz, quanto escola, o suporte que a gente faz, é o nosso currículo, porque assim, a infância, a educação infantil, ela tem um currículo próprio, bem específico, que é olhar para a criança, né, como criança. A gente não olha para nenhuma das crianças que estão ali, né, a partir de um laudo. As crianças não estão ali, o professor não está ali, né, para diagnosticar uma criança e a criança não está ali para a gente olhar para ela a partir de um laudo. Tem que separar as coisas, né? Saúde é saúde, educação é educação. Exatamente. A gente está ali para olhar para essa criança, né, como alguém que cria, como alguém que produz cultura, como alguém que experimenta, que vivencia, porque é isso que se espera da infância, que a criança brinque, né? Hoje os nossos espaços de convivência para a infância também, eles estão muito limitados, né? Estão muito cimentados, né? E a gente sabe que a criança, todos nós, mas a criança em especial, ela é um ser muito intenso, né, e com uma necessidade muito grande de natureza, de espaço, de movimento. A criança ela é um serzinho em movimento, porque ela aprende, né, ela se desenvolve a partir do brincar, a partir do interagir. Então, a primeira coisa que a escola ela tem, né, como função e finalidade na vida dessa criança é para proporcionar isso a ela, independente do diagnóstico que ela tenha. E é né? legal a gente falar, né, que é um termo dentro da educação, eu também sou professora da educação especial, e era um termo que a gente sempre usa, né, que o diagnóstico não é uma condenação. E às vezes a família chega na escola desesperada e, meu Deus, o que eu vou fazer agora com essa criança diagnosticada com esse transtorno? O que vai ser da vida dela? E a escola ela é esse amparo. O conhecimento da escola traz isso, e aí prepara a família também para receber essa criança, prepara esse currículo que é adaptado, o currículo da educação especial é adaptado, tem um contraturno, tem todo um suporte para essa criança desenvolver, a gente fala, né, dentro da sua possibilidade. Então ela vai desenvolver dentro do que ela pode fazer. E isso só quem vai poder falar é a própria criança. Então, né, a escola dá muito esse suporte. E aí, falando sobre esse suporte também, para além da escola, o que você acha que a gente pode falar para as famílias? Né? Qual é o suporte que a família ela pode dar? Um suporte, talvez, de outros especialistas, um suporte, talvez, sensorial. O que você, né, na sua vivência, na sua experiência, o que você acha que a família pode buscar de recurso para dar esse suporte para desenvolver a criança? Então, a gente vive numa sociedade que a gente, né, como vocês estavam falando, da questão da invisibilidade e a questão, por exemplo, da deficiência, dos transtornos, né? Na Grécia Antiga, por exemplo, né, a criança que nascia com uma deficiência, com algum transtorno, ela era abandonada, era deixada numa floresta, entregue aos bichos. Por quê? Porque era considerado, né, Capaz mesmo. E eram considerados assim, uma maldição. Hoje, né, a gente fala aí de uma Constituição, que inclusive no seu artigo 205 fala o quê? A educação é para todos, direito, né, é direito da criança, do estudante, dever do Estado, né, nós como agente do Estado, e dever da família. Então, a gente fala de uma escola inclusiva, de uma sociedade diversa. Então, a primeira coisa que eu penso, né, e a escola ela é esse lugar, é não rotular,
né? É não rotular. Então, o suporte, eu acho que é o acolhimento que a gente precisa fazer essa família, de entender que a gente não vai, né, dentro da corponormatividade, a gente não vai adaptar essa criança para que ela se encaixe aquilo que a gente deseja, né, aquilo que a gente idealiza. Ao contrário, se a gente está falando de uma escola inclusiva, de uma sociedade que precisa respeitar a diversidade, somos nós, quanto sociedade, nós, quanto escola que precisamos nos adaptar, nos adequar às pessoas que estão chegando ali, né? Essas pessoas que vêm, cada uma com a sua cultura, né? Cada uma com o seu jeitinho, né? E aí com um transtorno, e aí com uma, né, síndrome de Down. Então, assim, o que eu acho que a primeira coisa que a escola precisa fazer com essa família é acolher. Abraçar, né? É acolher. Né? Então, é olhar para a criança a partir da criança. Quem é essa criança? O que ela deseja? O que ela traz dessa família com ela? Né? Ouvir essa mãe, ouvir a pessoa que cuida, né? Esse pai ou essa avó, quem cuida dessa criança, ouvir a criança, né? Porque às vezes a gente tem a questão do autismo, que hoje, né, a gente é separado por nível, então a gente tem a criança não vocal, que a gente chama. Ela pode não falar, mas essa criança, ela dá muitas pistas, né, Ela daquilo não que ela vocaliza, gosta. mas ela fala. Ela dá pista daquilo que ela gosta. O que a escola está proporcionando quanto experiência, né, para essa criança? Será que, de fato, né, algumas nuances que as crianças têm, algumas crianças com autismo, né, mais grave, que elas têm um sofrimento de estar nos espaços mais coletivos? Será que esse sofrimento se dá porque, de fato, a escola de educação infantil ela está muito emparedada, muito confinada, né? E não nesse espaço de brincar, de interagir de fato? Então, porque muitas vezes a gente gosta muito de olhar a deficiência do outro e não reconhecer que a deficiência está na gente. Hoje a gente ainda tem uma escola no mesmo modelo fabril do século XIX. É isso. Né? Mas mesmo assim, vamos botar o Paulo na conversa, a educação, ainda do jeito que está, desse jeito mais engessado, mais antigo, foi a virada de chave para o Bernardo, né? Exatamente. Conta um pouquinho da história dele. Então, o Bernardo, né, ele sempre foi uma criança muito reservada. Ele evitava o contato, conversar com... ele é não verbal até hoje, ele não verbaliza ainda, mas se comunica, mas ele nem se comunicar, às vezes ele não sabia falar, nem pedir algo, ele às vezes ficava parado, esperando, né, a gente tentar identificar alguma coisa, ou ele chorava para a gente tentar descobrir. E eu e a mãe dele observamos, né, algumas características, né, às vezes ele gostava muito de ficar olhando para a luz, ele não mantinha contato visual, e por conta disso era só comigo, até a mãe achou que, puxa, era alguma rejeição que ele tinha com ela, isso afetou a nossa família de uma forma, né? E eu falava, não, é alguma coisa diferente. E aí, com um ano e meio, nós decidimos ir atrás de um especialista, falando, vamos buscar alguma ajuda, porque não é normal, o Bernardo tem alguma coisa diferente, que não é padrão de outras crianças. E nós fomos atrás do neuro, de alguns pediatras, até que com um ano e meio, que é um caso raro, porque normalmente eles começam a pesquisar, começam a partir dos 3 anos, né? E às vezes demoram vários e vários anos para tirar o diagnóstico. E o Bernardo foi muito rápido. E com um ano e meio, quando a gente identificou, né, que ele possuía, naquela época, traços, né, de uma criança autista, né, estava formando o diagnóstico ainda, nós decidimos que a gente tinha que ir atrás de um convívio dele com outras crianças, porque o convívio dele, né, até a própria professora disse que hoje as crianças estão limitadas, né, a ambientes fechados, que era o caso do Bernardo, né, era eu, ele, a mãe, o irmão e os avós. Então, ele não tinha contato com outras crianças, a gente muitas vezes íamos na pracinha para brincar, para levar ele para brincar, e ele não tinha contato, ele não queria ficar com outras crianças, ele só queria ficar com adultos, né, e a partir do momento que a gente descobriu, nós fomos na escola exatamente no dia seguinte para matricular ele, foi quando ele mudou totalmente. E foi muito legal, porque hoje mesmo, né, ele vai fazer 7 anos agora, e eu vejo ele brincando com outras crianças, ele interagindo, né, a formatura dele do ensino, do prezinho, né, que foi agora no final do ano, foi um conforto muito grande, né, ver as outras crianças interagindo, cuidando dele, né.
teve uma hora que foi tirar foto, né? Aí eu chamei ele e os coleguinhas, eu falei, não, tio, ele não sabe falar, ele não sabe falar, descuidando. Então, eu vejo que não só para ele, mas para as outras crianças também ter esse convívio, né? Com crianças de vários trejeitos é muito importante para a inclusão, e você acaba incluindo todo mundo, né? Quem é como a professora disse, uma criança com síndrome de Down, uma criança neuroatípica, uma criança atípica, você acaba englobando todo mundo e só traz benefícios, né? Tanto para as próprias crianças como para a sociedade. Não, isso é legal de falar, eu fico até emocionada de ouvir, que é exatamente isso, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente às vezes coloca muito assim, mas eu vou colocar uma criança com necessidade especial numa sala, vai prejudicar as outras crianças. E não é isso, gente. A criança, as outras crianças, todas as crianças, elas nascem preparadas para isso. O problema, como você disse, né? Às vezes a deficiência está na gente adulto. A gente rejeita, a gente já tem isso na gente, a gente tem um preconceito. A criança não tem. A criança abraça, a criança sabe o limite. Ela conversa entre ela, mesmo não vocalizando, elas se comunicam, porque elas se comunicam com o olhar. Crianças se comunicam com o olhar. Então ela sabe se, né, vamos supor, se o Pedro ele não gosta de contato, ele vai falar, ei, não encosta nele, ele não gosta que encosta, ele fica nervoso. Ele gosta desse brinquedo aqui, desse jeito aqui. Então elas se comunicam e a inclusão é isso, por isso que a gente, né, quem luta pela inclusão e por continuar na inclusão, é porque só assim a gente vai conseguir parar de fingir que essas pessoas não existem. Elas existem, elas estão aí e a gente está aqui para crescer e se desenvolver como sociedade, e eles estão aqui só para ensinar para gente isso. E eles ensinam também, né? Você falou que estão aqui para ensinar a gente, eles de fato ensinam. Eu queria saber de vocês dois, né, da experiência da paternidade e da experiência na educação, os estímulos, né? Porque as crianças com transtornos, com dificuldade, deficiência, enfim, elas, de uma maneira geral, elas precisam ter uma rotina com um pouco mais de atividade para estimulá-las ainda mais. Como fazer com que isso não torne as crianças cansadas, exaustas? Porque, assim, criança precisa brincar, criança precisa se divertir, criança precisa ser criança. A criança precisa, inclusive, do ócio, né? A criança precisa também do momento de ócio. Então, quando a gente fala de estímulo, o que seria esse estímulo, né? O que seria esse excesso de estímulo também? Então, a gente precisa ouvir e entrar em relação com essa criança, porque a gente fala, né, o tempo todo aqui, ninguém é igual a ninguém, a gente quer que as crianças aprendam com os diferentes, com as diferenças. Então, eu acredito também que a gente não tem uma receita pronta para todas as crianças. Não tem, né? Assim como ninguém é igual a ninguém, a pessoa com o diagnóstico de autismo, não é porque tem aquele diagnóstico que vai ser todo mundo igual. Não é porque tem o diagnóstico de síndrome de Down ou outra síndrome que vai ser todo mundo igual. Então, precisa sim de uma equipe multi, claro que precisa, né? Que aí vai, né, da parte clínica, que vai muito, né, hoje a gente tem várias linhas também de terapia, de métodos, né, de atendimentos clínicos, a gente tem vários, então isso vai muito da identificação da família. Mas a questão do estímulo, né, quando você traz a questão do estímulo, é isso, é primeiro olhar para a criança. Primeiro, porque às vezes um excesso de estímulo para uma criança vai ser só para causar mais sofrimento para ela. Exaustão, né? Falando nisso... Deixa ele falar um pouquinho sobre essa questão dessa rotina mesmo, para o desenvolvimento, porque eu acho que na questão do pai, né, eu como mãe, a gente fica buscando tanto ver o desenvolvimento dele, querendo que ele desenvolva, dando a ele ferramentas e ferramentas e de repente não percebe se está passando do limite, né? Eu vi, assim, eu particularmente, né, a minha ex-mulher e a nossa família, inclusive, a gente preza muito pelo tempo dele, né? A gente vê que hoje, né, cada pessoa tem o seu tempo. Mas uma criança com transtorno, ela, mais do que nunca, ela tem o seu tempo, né? O Bernardo, por exemplo, ele tem 7 anos e ele não verbaliza ainda. E a gente escuta muito, quando que ele vai falar? Quando fala, gente, é o tempo dele. Para isso, a gente vai trabalhar com os estímulos. A gente leva na terapia, faz acompanhamento com o fonoaudiólogo desde novinho, para tentar, né, exercitar a fala.
mas sempre respeitando o tempo dele. A gente busca identificar o que o Bernardo gosta. E a gente valoriza o que ele gosta de fazer. Por exemplo, o Bernardo, ele ama filmar e editar vídeo. Ele é filho de jornalista, ele teve que anos, puxar gente, alguma tá coisinha. vendo? E ele com 7 anos, Nada é limitador. e ele desde os 6 anos ele mexe com o computador. Desde os 6 meses ele mexe com o computador. Ele sentava no computadorzinho, no notebook, ficava futucando as teclas e mexendo. E aí, com o tempo, ele foi mexendo com o celular, e hoje é o tempo inteiro. Ele até uma briga, né, pra desgrudar ele um pouco do celular. Mas ele gosta de ficar filmando, às vezes ele vê os coleguinhas brincando, ele fica filmando, às vezes ele fica vendo um vídeo, e ele fica filmando, e depois ele começa a editar no celular os vídeos, às vezes ele senta no computador, e joga os vídeos que ele filmou tudo no computador, e começa a editar, fazer vinheta de programa, vinheta da galinha Já pitadinha. estamos vendo aí altas habilidades desse garoto, hein? E aí a gente acaba fortalecendo esse lado dele. Você gosta de fazer isso? Vamos fazer esse momento, que é o momento que ele fica relaxado. Mas também a gente busca outros momentos, né, para ele ter outras habilidades. Brincar com outras crianças, levar ele na pracinha, levar ele na praia, que ele ama praia. Né? Às vezes a gente pega a massinha de modelar, que fica fazendo uns bonequinhos para ele. Né? O avô dele, no final do ano passado, né, Natal, comprou um trampolim de jumping para ele, que ele gosta muito de pular. Então, vamos pular, coloca as musiquinhas para ele dançar. Então, a gente tenta estimular, fortalecer o que ele já gosta de fazer e tentar trazer outras habilidades para ele não ficar preso também somente no mundo. A gente tem que expandir esse mundo dele. E não tem nada mais importante do que respeitar o autista. A Vila Pindô é o primeiro cerimonial infantil com o selo Amigo do Autista. Você sabia que a Vila Pindô é o primeiro buffet infantil do Brasil a receber o selo de Empresa Amiga do Autista? Isso significa que a nossa vila entende que as ações de inclusão e atenção às pessoas com autismo devem fazer parte da rotina social. Quando eu digo que aqui na Vila Pindô a festa é para todo mundo, é disso que eu tô falando. Vila Pindô, aqui a sua festa é diferente. Vem conhecer! Então eu vou voltar, Carla, naquela pergunta sobre o suporte. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o suporte mesmo que a criança deve receber da escola. Uma criança que tem um laudo, recebe o diagnóstico. Qual o suporte que ela tem que ter? Sim, nós temos a política da educação especial de 2008, né, que traz bem definido que a criança estudante, né, público da modalidade de educação especial, que aí, né, são as pessoas com deficiência, né, intelectual, sensorial, e a criança, né, o estudante com espectro autista, né, o TEA, que tem direito ao atendimento educacional especializado. Né? O que é o atendimento educacional especializado? Isso é importante deixar muito claro. Então, o atendimento educacional especializado, ele existe, né, para que o estudante que tenha a necessidade de recursos de acessibilidade, que isso possa ser proporcionado dentro da escola. Então, a gente tem o professor do atendimento educacional especializado, que a gente chama de professor de educação especial, que é ele que vai, né, ele vai fazer um plano de trabalho individualizado para essa criança estudante, é onde ele vai ali, né, colocar o diagnóstico pedagógico, quem é essa criança, quem é o Bernardo, né, quais as habilidades que Bernardo traz, que ele apresenta. Traça a linha do tempo dele, né? Como Exatamente. Ele está, até onde a gente vai avançar com ele. Isso, a gente traça ali objetivos, quem é o Bernardo, o que ele traz de habilidades, o que a gente sente, quais são as dificuldades dele, né, que ele apresenta. Então, a gente vai daí traçar esse plano de trabalho individualizado para ele. Entra, né? também nessa aí a criança que não é um diagnóstico, né, mas que é identificada com altas habilidades também. Sim. Também tem direito, gente, tem direito a ter o atendimento educacional especializado. E às vezes a família não tem esse conhecimento, né, desse suporte. Então vai ali na aula e aí a criança não consegue acompanhar, não consegue... E detalhe, não é só rede pública, isso aí é legislação da educação especial. Então Sim, toda criança, federal. né, federal, toda criança
tanto rede pública quanto rede particular tem direito ao atendimento educacional especializado, porque a prática não é. Rebeca, Vai lá. até um outro direito que muitos pais não sabem é a parte do cuidador, né? Além do Cuidador. professor, né? Cada pai tem direito A criança. tem um direito a um cuidador. E eu vejo que aqui na Grande Vitória, né, isso é muito presente, mas nas cidades do interior, né, os municípios do interior, isso é muito complicado, né? O meu filho mesmo hoje, ele mora em Piúma, e a gente demorou muito tempo para conseguir, né, um cuidador para ele dentro da escola, para auxiliar, porque, como no caso dele, ele usa fralda ainda, ele não sabe verbalizar, então ele precisava, né, de um apoio maior da escola. Acho que a Carla até pode explicar um pouquinho o que é o cuidador, né? O que é o profissional que é o cuidador direito da criança. Exatamente. Quem é esse que aí profissional? tem o que acontece? O professor da educação especial é esse sujeito, né, esse docente que dentro da escola vai planejar com o professor regente, com pedagogos, para criar estratégias e recursos, né, para acessibilidade dessa criança, né, desse estudante. Aí, no caso, por exemplo, do estudante cego, é o quê? É o braille, do estudante surdo, né, é Libras, e do estudante também, às vezes, com deficiência intelectual, é olhar para esse currículo, né, traçar um objetivo, porque não adianta eu pegar uma criança com uma deficiência intelectual severa, por exemplo, fazer um copia e cola do currículo, das atividades que estão sendo trabalhadas ali. Primeiro você tem que traçar um objetivo, por exemplo, a criança está com 8 anos, 9 anos, ainda não está alfabetizada, o que eu quero? Vamos alfabetizar essa criança? Então, quais serão as estratégias que a gente vai estar trabalhando de alfabetização com essa criança? A criança com autismo, com dificuldade de interação, né? Ele tem, às vezes, outras habilidades, mas o grande que dele é a interação. O que eu vou estar trabalhando? Tudo isso vai estar no plano de trabalho especializado dele. E o cuidador entra onde? Exatamente Já é outro isso, profissional. que a gente traz a Lei Berenice Piana, né? Se vocês puderem, é 12.600 alguma coisa o número dessa lei, que é uma lei, né, também federal. A Lei Berenice Piana, ela fala, né, dos direitos da pessoa autista, né, desde a saúde até a educação. Ela traz que quem é esse cuidador que a pessoa vai ter direito, por exemplo, no ambiente escolar, vou falar da escola, né? Quando já não está previsto, e na educação infantil, por exemplo, até o grupo 4, a gente já tem assistente de educação infantil que ela está prevista para as atividades da vida diária, higienização, alimentação e locomoção. Então, ela já existe para todos, inclusive para aquela criança, porque entende-se que naquela faixa etária todos vão precisar desse auxílio. Quando a gente começa, né, as crianças vão crescendo, e aí já não tem esse suporte, a criança com autismo, como ele diz, a criança que ainda precisa, né, apesar da gente estar ali para trabalhar a autonomia dela, mas ela ainda precisa, né, de auxílio para a higienização dela, porque ela ainda está usando fralda, tem alimentação seletiva e às vezes na hora da alimentação ela precisa desse cuidado maior. Aí a gente, né, no caso do município de Vitória, a gente coloca na educação infantil uma assistente de educação infantil a mais ali naquela turma para criança. No ensino fundamental, a gente chama de cuidador, que vai estar ali na escola para dar esse suporte no sentido da atividade da vida diária, que é a higienização, alimentação e locomoção. Perfeito, gente. Então é isso, né? O que a gente pode resumir? Um olhar atento possibilita que nada limite o potencial de alguém. Pelo contrário, né? Através desse olhar é possível proporcionar ferramentas e meios e de acordo com a necessidade e a especificidade para que o desenvolvimento aconteça de forma plena. Então aqui a gente tem 3 pilares para desenvolver, que é o conhecimento, o respeito e a empatia. E é isso que a gente veio trazer para vocês hoje aqui, né? Até a semana que vem. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Obrigada. Que a gente possa ajudar vocês a desenvolver e levar o desenvolvimento para o de vocês. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.